Voltamos e daqui a pouquinho vai ter um bate-papo incrível sobre a mesa radiônica apométrica. Você já ouviu falar? Já já você vai descobrir tudo sobre isso. Nós vamos aprender com o Fernando Vidia, que já está se preparando aqui para conversar contigo, tá? Então daqui a pouquinho vamos falar aí sobre a mesa radiônica. Mas agora chegou o momento de ficarmos bem informados com o jornalista Ed Mello. Bom dia, Ed. Olá, Edu, ótimo dia a você, a todos que acompanham a Astral TV, o programa Bom Astral com o Edu Escarfon. Seja muito bem-vindo. Mais um giro de notícias para que você esteja muito bem informado nesta semana. E estes são os principais destaques. Receita recebe 3,4 milhões de declarações de imposto de renda na primeira semana. Tirar alimentos e energia da Selic é maquiar a inflação e tapar o sol com peneira, diz especialistas. Contamos com o firme engajamento do Japão na COP30, diz Lula em Tóquio. Entenda as regras do empréstimo consignado. Tebet afirma acreditar que taxa de juros poderá começar a cair no segundo semestre. Trump aplicará taxa de 25% aos países que comprarem petróleo e gás da Venezuela. Casos de infarto entre jovens aumentam 180% no Brasil. Supremo começa a julgar se torna réus Bolsonaro e outros 7 por golpe de Estado. E ainda, placar esportivo falando sobre a final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras e o desastre da seleção brasileira ontem na Argentina. Previsão do tempo, agenda cultural e muito mais a partir de agora em nosso Giro de Notícias. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Eu sou Ed Mello, dentro do programa Bom Astral com o querido Edu Escarfon, trazendo para você as principais informações do dia e da semana. Você sempre muito bem informado a partir de agora. Falamos sobre as declarações de imposto de renda de 2025. Na primeira semana da entrega, a Receita Federal recebeu 3.414.843 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física em 2025. O número equivale a 7,4% do total esperado para este ano. O prazo para entregar a declaração de imposto de renda começou no último dia 17 e termina às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de maio. Fique atento. O programa gerador da declaração está disponível desde o último dia 13. A Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações do imposto de renda da pessoa física este ano, o que representará um acréscimo de 7% na comparação com 2024, quando foram entregues 43.200 milhões de declarações. Fique atento, declare e evite a malha fina. Seguimos falando sobre tapar o sol com a peneira. É isso que dizem os especialistas, que avaliam que desconsiderar o custo dos alimentos e da energia nos cálculos da taxa básica de juros, a Selic, não diminuirá a inflação no país, que alcançou em fevereiro o maior índice desde março de 2022. A sugestão foi feita pelo vice-presidente Geraldo Alckmin dias após o Banco Central elevar a Selic, como informamos aqui, para 14,25%, o maior nível desde 2016. Na avaliação de economistas e consultores, as alterações serviram apenas para tapar o sol com a peneira e maquiar os dados, a fim de levar uma queda artificial dos preços. Portanto, vamos ficar atento com o que diz os especialistas e a taxa Selic no Brasil. Lula está em Tóquio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem, terça-feira, esperar contar com firme engajamento do Japão na COP30,
a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada, você sabe, em novembro deste ano, em Belém do Pará. A declaração presidencial ocorreu durante jantar oferecido pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masaru, em Tóquio, no Japão. Giro de notícias, comigo Edmelo, você que vem chegando, ótimo dia, acompanhando a Astral TV e também através das principais plataformas digitais. Falamos sobre as regras do empréstimo consignado. O empréstimo consignado, você sabe, é uma ótima opção para quem precisa de dinheiro, mas exige alguns cuidados. O trabalhador deve ter controle, obviamente, das contas pessoais, porque as parcelas do consignado são consideradas diretamente descontadas no contra-cheque. Para evitar, obviamente, o endividamento, o governo federal só permite o comprometimento de 35% do salário. Portanto, você que é CLT, contratado pelas empresas, tem mais esta opção de empréstimo, mas fique e tome o devido cuidado para não entrar em um endividamento a maior. Giro de notícias comigo, Edmelo, trazendo para você neste meio de semana as principais informações do dia. Falamos sobre a taxa de juros no Brasil. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a taxa básica de juros do Brasil é elevada. Isso todos nós sabemos, mas justificou que o fator externo complicou muito esse cenário. No entanto, ela afirmou acreditar que os juros poderão cair ainda este ano, dependendo, obviamente, da política externa. E disse, nós não controlamos a política externa. Estamos, assim, com toda a tranquilidade, controlando as contas públicas, disse a ministra, acreditando que os juros devem cair ainda no próximo semestre. Vamos falar também sobre taxações, mas agora as informações vêm dos Estados Unidos. 25% de taxação. Olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na última segunda-feira que os países que comprarem petróleo ou gás da Venezuela serão obrigados a pagar uma tarifa de 25% aos Estados Unidos. É isso mesmo, sobre qualquer comércio realizado com o país. O republicano justificou a medida, alegando que o governo de Nicolás Maduro tem sido hostil aos Estados Unidos e às liberdades que defendemos, disse o presidente americano Donald Trump. Portanto, as taxações afetando o Brasil e o mundo, vindas de Donald Trump nos Estados Unidos. Falamos agora sobre utilidade pública. Você que acompanha o Giro de Notícias comigo, Edmelo, fique atento com esta informação. O infarto é a principal causa de morte no Brasil. Isso mesmo, a doença que historicamente era mais comum em pessoas mais velhas, tem sido cada vez mais registrada entre jovens e, claro, a obesidade, o sedentarismo, o uso de drogas, anabolizantes e tabagismos são os principais fatores de risco. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, o número de internações de pessoas com menos de 40 anos passou de menos de 2 casos a cada 100 mil habitantes no ano de 2000 para quase 5 em 2024, representando um aumento de 180%, sem contar os atendimentos da rede privada. Portanto, jovens, fiquem atentos com o uso de anabolizantes, o tabagismo, tomem cuidado com a saúde, pratiquem exercício físico, porque o aumento e o volume de infartos no Brasil, infelizmente, vem aumentando. Giro de Notícias comigo, Edmelo, seja muito bem-vindo, sempre dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon, que traz convidados para lá de especiais. Seguimos falando agora sobre o julgamento do Supremo que está em andamento. Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal começaram no dia de ontem, terça-feira, o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por envolvimento em suposto plano de golpe de Estado.
Nesta fase, os ministros não julgam, e sim se há indícios suficientes para que a ação penal seja levada adiante. O julgamento está previsto para ocorrer em 3 sessões, sendo que 2 aconteceram ontem, terça-feira, e a 3ª sessão está em andamento hoje, nesta quarta-feira, e começou a partir das 9h30 da manhã. Se a denúncia for aceita, os denunciados viram réus e passam a responder a um processo criminal. Inclusive ontem, no plenário do Supremo, estava presente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Decisões sendo tomadas no Supremo Tribunal Federal. Giro de Notícias comigo, Edmelo, sempre trazendo para você muitas informações, e agora eu tenho uma dica para lá de especial. É claro, você, meu amigo investidor, você que quer morar em São Paulo, você que tem empresas e, claro, procura estar ainda mais na capital paulista, essa dica é para você que procura investir ou morar em São Paulo com localização privilegiada e de alto padrão. Vem aí o Torre Bela Vista, isso mesmo, que será entregue no final deste ano de 2025. Para mais informações, procure o consultor de imóveis Domenech pelo telefone 011 99220 1503. Conforto, praticidade, qualidade de vida que você merece e uma ótima opção de investimento. Eu recomendo o Torre Bela Vista. Seguimos com o nosso giro de notícias, agora é hora de falar de esporte, é hora de falar sobre o nosso placar esportivo e as principais manchetes dessa semana. Edinaldo Rodrigues, ele mesmo, é reeleito presidente da CBF até 2030. Pois é, reeleito presidente Edinaldo Rodrigues. Djokovic vai às oitavas em Miami e bate o recorde de Nadal. Boa notícia, hein? Pedro Severino, jogador do Bragantino, deixa a UTI e vai para o quarto, 21 dias após o grave acidente que aconteceu na região de Americana, aqui em São Paulo, quando ele ia para o treino do Bragantino. Ótima recuperação para você, Pedro Severino, jogador do Bragantino. João Fonseca luta, mas leva a virada do número 11 do mundo em Miami. Palmeiras terá segurança reforçada no Paraguai para jogar a Libertadores da América. Aquele caso com o Luigi, o jogador do Sub-20 do Palmeiras, contra o Cerro Porteño, houve cusparadas, houve gestos racistas e a Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, pede reforço para enfrentar com o time principal pela Libertadores da América, o Cerro Porteño, no Paraguai. Federação Paulista de Futebol envia documento ao São Paulo, ao tricolor do Morumbi, e admite erro em pênalti para o Palmeiras. Você lembra? Semifinal do Campeonato Paulista, o Arboleda esticou a perna e, claro, o atacante do Palmeiras foi para o chão. O árbitro marcou o penal que deu a vitória ao Palmeiras e levou o time à final do Campeonato Paulista, que será disputada amanhã, quinta-feira. Portanto, Federação Paulista de Futebol enviando documento ao São Paulo, admitindo erro no pênalti marcado para o Palmeiras. Tietê visa título da Sul-Americana pelo Vasco e disse: por que não sonhar? É isso que diz Tietê, o meio-campista que joga pelo Vasco e vai disputar a Copa Sul-Americana. Justiça espanhola arquiva caso de insultos a Vini Júnior. Arquivado o processo dos insultos a Vini Júnior. Jorginho terá o maior salário do Flamengo se aceitar a oferta. É mais um jogador que vem aí para atuar pelo Mengão. Ainda falando sobre jogos de meio de semana, ontem foi o famoso desastre, não é isso? Ontem, terça-feira, o Brasil pegou a Argentina, jogando fora na Argentina, com 85 mil pessoas no estádio, e a Argentina goleou a seleção brasileira por 4-1. Um vexame e, é claro, nunca tinha sido goleada em eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil perdeu por 4-1, poderia ter perdido por muito mais e, é claro, temos que rever. Alô, Edinaldo, acabou de ser reeleito o presidente da CBF, é hora de começarmos a juntar os cacos da seleção brasileira e, claro, retomar o caminho das vitórias.
É um time vitorioso, pentacampeão e não pode, Edmelo, mas não pode perder para a Argentina? Pode. A Argentina é atual campeã mundial, mas não pode perder como perdeu. Perdeu ontem vexatoriamente, jogando na Argentina, perdeu por 4-1, inclusive o gol brasileiro foi uma falha da Argentina, senão poderíamos ter perdido por 4-0 ou muito mais. O Brasil é um time que tem que ser, obviamente, temido pelos adversários, ter um fair play muito bem feito, mas a seleção canarinho tem que entrar em campo para apresentar bons resultados. É a pentacampeã mundial e detalhe, hein? O Mundial vem aí em 2026, nós temos um ano para organizar a casa e, obviamente, não sermos pegos de surpresa como fomos com a Alemanha. Lembra do 7-1? Ontem passamos perto desse número. Para cima deles, Brasil! Giro de notícias comigo, Edmelo. Lembrando que amanhã, quinta-feira, tem o jogo da volta, a decisão do Campeonato Paulista. O Corinthians venceu no domingo retrasado, o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0, gol de Yuri Alberto, e joga pelo empate amanhã para ser campeão paulista de 2025. Joga em casa, Neoquímica Arena deve estar lotada, 48 mil torcedores lotando a Neoquímica Arena e empurrando o Corinthians para mais um título paulista. O Timão, que é o maior campeão paulista do campeonato, e é claro, a torcida com certeza vai empurrar o Corinthians para jogar contra um Palmeiras vitorioso, o Palmeiras de Abel Ferreira. Será sem dúvida nenhuma um grande clássico. O empate da Corinthians, uma vitória simples do Palmeiras leva aos penais e 2 gols de diferença. Se o Palmeiras vencer, também vai ao título do Campeonato Paulista. Portanto, Corinthians com vantagem de empate. Amanhã, 9h30 da noite, Neoquímica Arena, e eu trago para você na próxima semana as principais informações desse derby, este grande clássico. Para encerrar o assunto esporte, teremos no final de semana a estreia do Brasileirão. Já chegou, tá vendo? Rapidamente, 2025, chegamos ao início de mais um Campeonato Brasileiro. No sábado, no domingo, o Corinthians pega o Bahia, às 8 da noite. Eu coloquei sábado aqui, mas o jogo foi mudado devido à data da decisão do Paulistão. O Corinthians iria pegar o Bahia no sábado, 6h30, na Fonte Nova. Vai pegar o Bahia às 8 da noite. O Palmeiras pega o Botafogo também domingo, porque decide o Paulistão com o Corinthians. Portanto, domingo, 4 da tarde, Palmeiras e Botafogo. O vice e o campeão do ano passado estreando no Paulistão, no Allianz Parque no domingo. Vasco e Santos, São Paulo e Sport são os jogos dos grandes aqui da capital paulista. Tudo isso você muito bem informado, é claro, em nosso Giro de Notícias. Você que vem chegando, ótimo dia para você, meio de semana, Giro de Notícias, dentro do programa Bom Astral com o querido Edu Scarfon, trazendo sempre convidados para lá de especiais durante toda a semana, e você, claro, é o nosso convidado especial. Bora falar de tempo e temperatura? Edmelo, como é que está esse tempo maluco? Já estamos aí, ó, saindo do verão, e é claro, eu quero saber como é que vai continuar o tempo. Fique atento nesta quarta-feira. Teremos uma máxima de 27 graus com mínima de 19. O tempo parcialmente nublado, com 20% de possibilidade de chuva, umidade em 78% e ventos a 14 km por hora. Virando a página, quinta-feira, teremos 28 graus de máxima na quinta-feira e mínima de 19. Está na tela para você. 40% de chuva, possibilidade, umidade em 75% e ventos a 13 km por hora. Pancadas de chuvas esparsas, é o que diz o sistema de meteorologia. Sexta-feira, virando a página, temos 30 graus de máxima, essa será a temperatura com mínima de 19, também com possíveis pancadas de chuva. 40% de possibilidade, umidade em 73% e ventos a 10 km por hora. No sábado, final de semana, 29 graus de temperatura com mínima de 19, 30% de possibilidade de chuva, umidade em 74% e ventos a 13 km. Domingo, máxima de 29, mínima de 19. Um domingo nublado, mas com 5% apenas de possibilidade de chuva, umidade em 74% e ventos a 11 km por hora. Portanto, o tempo nublado com algumas pancadas de chuva, média de temperatura na casa dos 27 graus de máxima. Fique atento,
Você que está na capital paulista, caso tenha alguma chuva, algumas pancadas, né, chuva com grande volume, procure um abrigo, está no seu veículo, evite alagamentos, como sempre dizemos aqui, e é claro que você possa ter aí um meio de semana e final de semana espetacular. Vamos falar sobre a agenda cultural e cinema para você fechar com chave de ouro. Os shows que acontecem, gente, olha só, hein? 27 tem fundo de quintal na Casa Natura Musical. Também dia 27 tem tributo a ela, Tina Turner. Quem não gosta, hein? Teatro Fernando Torres, aqui em São Paulo, tem Tina Turner. No próximo dia 28 tem Amado Batista, o mais amado do Brasil, no Espaço Interlagos. E olha só onde vai estar o Roupa Nova, é isso mesmo, Roupa Nova no Clube Atlético Juventus, a partir do dia 29, um showzaço, quem não curte Roupa Nova, hein? E também não podemos esquecer que 28, 29 e 30, em Interlagos, no Autódromo, teremos Lollapalooza. Se você quer conhecer Edu Scarfon pessoalmente, aproveite esse final de semana, ele vai estar curtindo os 3 dias de Lollapalooza lá no camarote, e é claro que você pode abraçar, tirar algumas fotos. Edu Scarfon, Lollapalooza, no dia 28, 29 e 30, curtindo showzaços internacionais. No cinema, Edmelo, temos a famosa Branca de Neve, Vitória com Fernanda Montenegro, O Macaco, Mickey 17 e ele, Capitão América, Admirável Mundo Novo. Tudo isso, semana entregue, para você ter aí uma semana espetacular, no final de semana ainda muito melhor, curtindo aqui o programa Bom Astral com ele, Edu Scarfon. Olha só, Ed, você bem me deixou com vontade, hein, agora de ir para o Lola, né? Acredito que vai ter shows aí excelentes, né? A expectativa da galera é muito grande, né? Agora, Ed, conta pra gente o que vai acontecer no Personalidades dessa semana, o talk show apresentado pelo Ed aqui na Astral TV de quinta-feira à noite. O que a gente vai contar aí nessa quinta, Ed? O que teremos? Edu, Personalidades comigo, Edmelo, toda quinta, 9 da noite, reprise aos domingos, 6h30 da tarde. Receberemos a pedagoga Rita Maria Lino e o tema é fundamental. O tema é aquela questão da proibição de celulares em sala de aula. Ela é pedagoga, dá a opinião dela, nós vamos falando um pouquinho sobre esse tema, sobre a lei dos celulares, o que importa e o que não importa, o que atrapalha e o que não atrapalha. 9 da noite com a pedagoga Rita Maria Lino. Eu espero por todos vocês no programa Personalidades. Vamos acompanhar, né? Entender como que está acontecendo esse processo, essa adaptação toda. Afinal, hoje todo mundo, né, é escravo do celular e com os jovens também não é diferente. Então vamos acompanhar nessa quinta-feira às 9 da noite no Personalidades. Ed, obrigado pela colaboração aqui sempre com o nosso programa e também convido vocês a seguirem o Edmelo nas redes sociais. O Instagram é o @edmelo oficial. Se você não está seguindo, siga, porque você fica bem informado também. Afinal, tem notícias, tem cortes, informações aí sobre Personalidades, tudo isso lá na rede social do Ed. Agora, gente, eu vou para um rápido intervalo. Quando voltarmos, nós vamos falar sobre mesa radiônica apométrica. Você conhece? Se você não conhece, segura só um pouquinho que já Fernando Vidia estará aqui conosco falando tudo a respeito disso. Eu volto já.